Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Fim da noite, né? Todo mundo já com as baterias pela metade. Mas que louvor gostoso. Entronizamos o Senhor. Ele seja louvado, engrandecido nas nossas vidas todos os dias. Que alegria poder estar aqui e nós compartilharmos aquilo que Deus tem para nós. E é interessante porque essa palavra falou muito comigo e eu queria reparti-la com vocês para que sejamos todos abençoados pela palavra do Senhor e que ela produza, né, o efeito que o Espírito Santo deseja nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós, mais uma vez, bendizemos o Teu nome. Não temos palavras, Pai, para dizer o quanto nós o amamos, como somos agradecidos, porque reconhecemos que em tudo, em todo o tempo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, o Senhor está presente nas nossas vidas. E é verdade, Senhor, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E nós podemos sentir a Tua presença nas nossas vidas. E é por isso que bendizemos o Teu nome, agradecidos, Pai, pelos dízimos e ofertas que foram depositados no altar. É o reconhecimento do Teu povo, Senhor, de que tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, do Senhor é a nossa vida, e em gratidão ao Senhor, nós entregamos primeiro a nossa vida e agora entregamos o nosso recurso. E clamamos, Pai, para que o Senhor dê sabedoria, para que esses recursos sejam utilizados para que o Teu reino seja expandido na terra e mais vidas sejam alcançadas pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E agora, Pai, nós vamos meditar na Tua palavra e carecemos da ação do Teu Espírito Santo, para que Ele abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a palavra do Senhor produza o efeito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gosto desse povo aqui, porque eles lembram a gente das coisas, né? Tem alguém nos visitando hoje? Tem não, né? Oh, que pena. Mas tudo bem. Temos isso. O back-office só esqueceu de me falar. Mas tudo bem. Olha só. Encontro mais de Deus. É algo tremendo. É algo maravilhoso. Nós podemos ter um tempo em que o Senhor preparou para nós. Olha que bênção, nós temos o acampamento da igreja lá, a nossa sede campestre, e Deus nos deu esse lugar. Para quê? Para que nós possamos desfrutar da presença dEle. Acabamos de sair de um acampamento abençoadíssimo do departamento infantil. A palavra do Senhor foi ministrada na vida das nossas crianças. E temos certeza de que a semeadura que foi lançada, ela produzirá o efeito no momento da colheita, e a colheita é do Senhor. Tivemos o do PPA, e agora há uma oportunidade para nós buscarmos a face do Senhor. Sexta noite, sábado e domingo, voltando 5 horas da tarde. Se você tem interesse, levanta a mão que nós vamos entregar um papelzinho para você, e você depois no final você entrega para nós, para confirmar a sua ida, né? Nós estamos orando para que o Senhor mova o seu coração, já estamos orando
para que o Senhor mova o seu coração e você esteja conosco. Alguém deseja estar conosco agora, hoje aqui? Já temos alguns aqui que já estarão conosco, mas outros. Quem vai estar lá? Olha só. Que coisa boa. Deus abençoe. A gente cantava uma música, né? Deus marcou um encontro com a gente. E eu tenho certeza de que Ele vai estar lá. E você terá um encontro com Deus. Glória a Deus por isso. Obrigado, Gleice, por me lembrar. Mas eu quero falar sobre foco e prioridade. E é interessante, enquanto meditava sobre isso, eu comecei a percorrer a caminhada de Jesus, enquanto Ele esteve conosco. E uma das características de um discípulo de Jesus é procurar imitá-lo. Paulo chega a dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós podemos notar que várias e várias vezes situações tentaram impedir que Jesus prosseguisse para aquilo que ele tinha que fazer, inclusive com os seus discípulos. No episódio da ida para se encontrar com Lázaro morto, os discípulos chegam assim: Senhor, nós vamos para aquele lugar lá, para Jerusalém? O senhor sabe o que vai acontecer? Ele falou: para isso que eu vim. Então Jesus sabia muito bem, ele tinha um foco claro naquilo que ele tinha que fazer. Paulo também, nós vamos ver nos discípulos, todos eles tinham um foco claro. Paulo lá em Filipenses 3, no versículo 13 ao 14, ele diz assim: olha, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Isso é ter foco, isso é permanecer naquilo que nós fomos chamados para fazer. E num determinado momento ele fala: minha prioridade é pregar o Evangelho. Nós como discípulos somos chamados para isso, senão nós vamos perder a capacidade de caminhar. Mas é interessante, eu queria compartilhar aqui agora algo que nós encontramos num momento em que Jesus vai à casa de Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, os versículos 38 a 42. E é muito interessante porque nós temos 3 situações que acontecem com Marta, com Maria e com Jesus. E eu queria mostrar isso aqui para nós hoje, para a gente ser abençoado nisso. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só, para onde nós devemos lançar o nosso foco? Da onde nós devemos focar as coisas? Você para pensar, e agora se coloca no lugar de Marta, receber Jesus, sabe? Olha só, se Jesus chegasse hoje para nós assim, ó, olha, eu vou chegar na sua casa. Marta estava hospedando. Pelo que eu leio aqui, provavelmente Marta era a mais velha, e ela então hospedava Jesus e os seus discípulos na sua casa. Jesus mais 12. Deu para você parar para imaginar? Então ela recebeu Jesus. Você pode imaginar, eu recebi o Messias aqui em casa. Eu não vou fazer aquela comidinha que eu faço todo dia, eu tenho que fazer para Jesus algo maravilhoso. A intenção dela era perfeita, concordam comigo? A motivação era muito interessante e legítima. Tudo ali parecia caminhar para algo maravilhoso.
Jesus chegou. Eu quero agradar. Quando chega a pessoa em casa, a gente quer agradar a visita ou não? Nós queremos agradar as visitas. Queremos fazer o melhor para elas. E muitas vezes, nós fazemos aquilo que não é o mais importante. E Marta, nesse momento, não estava fazendo o que era mais importante. Se o Messias chegou, qual era a alternativa que ela teria? Mas é interessante, porque quando Marta começa a atender ali, a correr para lá e para cá, o texto diz que ela hospedou Jesus. E aqui esse texto significa receber com hospitalidade, receber na família, receber o falar, o ensino, dar ouvidos, abraçar e dar amplo acesso. Então ela chegou, olha, pode ficar à vontade, Jesus. E Jesus foi ali porque ele queria ensinar alguma coisa para aquele pessoal. Mas o texto diz que Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Vejam, quando nós perdemos o foco e não sabemos escolher as prioridades que nós temos que fazer, nós ficamos agitados, com muitos serviços e ocupados. Por quê? Porque perdemos a capacidade de definir para onde nós vamos. E aí, o que pode nos separar? Alguém disse assim: o diabo não precisa tornar você uma pessoa malvada ou perversa. Se ele pode apenas manter você ocupado. Se nós achamos ocupação, e o diabo pode fazer isso, nós vamos ficar igual barata tonta, correndo para lá e para cá, e não atingindo um foco naquilo que é a prioridade que nós devemos fazer. Então, eu posso me afastar daquilo que está acontecendo ao meu redor. E eu fiquei pensando, porque muitas vezes eu reajo desse jeito, porque às vezes a gente não sabe dizer não para as pessoas. Você já parou para pensar? Então alguém chega para você: eu preciso que você faça isso. Você é o primeiro a levantar, e eu sou assim. E muitas vezes nós precisamos começar a aprender a dizer não. Por quê? Porque nós temos um foco, nós temos uma prioridade, e nós podemos explicitá-la, e nós vamos ver aqui mais a seguir. E isso nos distrai daquilo que é algo que nós devemos fazer. Fazer uma comidinha para Jesus não era algo bacana? Era. Mas não era o essencial naquele momento ali. E aí, nós sabemos que em muitos serviços, diaconia, serviço, ministério, uma série de situações, e Maria se distraía da presença de Jesus, não eram com coisas ruins do que ela estava fazendo, mas era o serviço que a estava ocupando, mas um serviço que não era essencial naquele momento. E aí ela se levanta amargurada e frustrada, porque ela chega para Jesus e fala assim: ô senhor não está vendo minha irmã, não? Sentadinha aí do seu lado? Manda que ela me ajude. E muitas vezes nós perdemos o foco, abrimos mão das nossas prioridades, daquilo que é essencial, do que o Senhor está falando conosco. E nós ainda queremos que alguém venha nos ajudar naquilo que não é essencial. E aí perdemos o foco, perdemos as prioridades. Por quê? Porque fazemos algo em que o coração está fora do lugar onde deveria estar. Nós não estamos presentes ali. E aí nós nos comparamos com outro. Lá em João 21, quando Jesus está conversando com Pedro, está restaurando a vida de Pedro, Pedro ainda chega assim: e o que vai acontecer com esse, falando de João? E Jesus falou com ele assim: o que eu tenho a ver com o João aqui não é com você.
Então, nós ainda nos preocupamos com o outro. Marta ainda joga para Jesus, fala assim, mas ela não vai me ajudar, não? Qual é a prioridade que nós temos colocado no nosso coração? Muitas vezes, o fazer menos tem mais eficácia do que o fazer muitas coisas em todo o tempo. E aí, como discípulos de Jesus, um outro aprendizado é o seguinte: eu posso envolver mais pessoas e eu faço menos e mais gente vai fazer as coisas. Porque elas entendem qual é a prioridade e elas então estão dentro do mesmo foco e nós as trazemos para isso. E ela ainda quer usar aquilo que ela está fazendo para trocar. Se a outra me ajudar, vai ficar mais rápido, aí eu posso parar. Né? Podia ser uma alegação dela ali. Mas aí nós vamos para Maria. Maria, tão logo Jesus chegou, o que ela fez? Se assentou aos pés de Jesus. Ah, que lugar maravilhoso. Aos pés de Jesus muita coisa aconteceu. E você, ao ler os evangelhos, você vai ver que existem curas, libertação. Aos pés de Jesus, milagres aconteceram. E Maria, então, faz uma escolha sábia. Ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha a ensinar a ela. Foco. Esse foco, eu não quero perder a oportunidade de estar com o meu mestre. Sabe o que é isso? Eu quero aprender tudo o que ele tem para me ensinar. E é triste, muitas vezes, né? Nós, na IMC, temos a escola bíblica, e quando começamos a escola bíblica, um grande número de pessoas está presente, depois vão perdendo o foco e não deixam as prioridades de lado. Por quê? Porque conhecer a palavra, e não é uma palavra do intelecto, é algo que vai fazer mudança no nosso coração. Né? Sede da palavra. Sede da palavra. E Maria faz uma escolha sábia. E é interessante porque o Salmo 119, os versículos 30 e o 173 dizem assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Quero ouvir a palavra do Senhor. Eu quero andar em caminhos que Ele vai aplanar para mim. Então eu foco nele, eu olho para Ele, porque dele vem a palavra da verdade. E eu ainda posso absorver aquilo que Ele tem para mim. Então, Maria, ela reconhece a autoridade e a sabedoria de Jesus. Por quê? Porque ela bebia da sua palavra. Ela estava atenta àquilo que Jesus estava falando. Ela ouve a palavra de Deus. E ela guarda essa palavra. O Salmo 119 diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Porque ela passa a ser verdade da nossa vida. Se nós compararmos as duas irmãs, todas tinham um foco. Todas definiram prioridade. Uma num caminho que não era aquele que Jesus esperava que ela tivesse. A outra entendeu aquilo que ele estava fazendo. E aí Maria, ela entende o que Romanos 12:2 diz: não se conformem com esse século, transformem-se pela renovação da sua mente. Então ela entendeu que aquela palavra estava virando vida na vida dela. E ela aproveitou aquilo que estava, porque ela focou em Jesus. Ela não tirou os olhos dele. E ela aprendeu aquilo que ela tinha. E Jesus? Jesus fala para Marta daquilo que é o essencial. E é interessante,
Porque Jesus responde a Maria: Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Veja quantas prioridades nós temos. E vivemos num mundo atarefado, né? Concordam? Nós temos filhos para criar, escola, um monte de coisa para fazer. Mas uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aí vem a pergunta: que escolhas nós estamos fazendo? Dessa coisa só, pequena, que não tem tanta coisa, não tem tanto agito. E eu fico pensando, né, no fim do mês nós vamos ter o encontro. Nós teremos uma oportunidade para ter foco, para levar a nossa prioridade, para clamar para que o Senhor se revele a nós e fale conosco. Olha só, foco e prioridade. Vamos voltar lá em Jacó. Jacó voltando para a sua terra, de onde ele tinha saído, rico, com a família numerosa. Num determinado momento, ele sabe que seu irmão está chegando, ele com medo, ele cria toda uma estratégia, mas o anjo do Senhor aparece para ele. A primeira coisa que ele podia fazer, no foco dele, era ficar com medo daquilo que apareceu. Mas ele entendeu que o Senhor estava ali. E ele estabeleceu uma prioridade: eu não saio daqui sem a bênção. Eu não vou sair daqui sem a bênção. E aí agarrou o anjo. Sabe o que é isso? E o anjo falou assim: eu tenho que ir embora. Eu falei: não, eu quero a bênção. Quando eu olho para que Maria está falando aqui, ela queria a bênção. E Jacó recebeu a bênção. Maria recebeu a bênção. E ela desejou, do mesmo jeito que o Salmos 27, no versículo 4, diz para nós: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi estava falando do templo onde Deus estava. Nós hoje somos o templo do Senhor. E Ele quer habitar em nós. Ele quer fazer morada no nosso coração. E Deus quer hoje nos levar para um caminho novo, de nós pedimos ao Senhor para definir conosco qual é o foco, Senhor. Provavelmente eu e você podemos estar olhando e falar assim: o que eu estou fazendo é muito nobre, o que eu estou fazendo é muito bom, a motivação é correta, eu estou envolvido numa obra bacana, é honroso o que eu estou fazendo. Mas pode ser que hoje o Senhor esteja falando para nós a mesma coisa que Ele disse para Marta naquele dia: Marta, Marta, Henrique, você está inquieto e está se preocupando com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte, e não vai ser tirada dela. Não vai. E vejam, Isaac abençoou Jacó. Esquece a enganação, mas ele abençoou Jacó. Logo depois Esaú chega e pede a bênção, e Isaac fala assim: eu já liberei a bênção.
E ele clama, fala assim: mas o senhor não tem uma bençãozinha para mim? Porque ao longo da vida dele, ele perdeu o foco, ele perdeu as prioridades que ele tinha, e ele perdeu a bênção. E ele perdeu a bênção. Se eu estou ansioso ou afadigado com as coisas, mas apenas uma coisa é necessária, mantenha o foco no que é essencial. Lá em Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o meu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos sempre chamados a viver com o nosso foco. E aí vem a pergunta para a gente poder participar da ceia do Senhor: qual é o foco do Senhor para a sua vida? Que prioridades Ele deseja que você tenha para que o nome dEle seja exaltado? Não nós saímos fazendo as coisas porque queremos servir ao Senhor, mas porque Ele vai nos dar o foco e o caminho correto, para a gente não acrescentar o que a gente precisa, mas nós caminharmos para viver a visão que Ele passa para nós. Muitas vezes, gente, nós estamos fazendo muitas coisas, do mesmo jeito que Marta, mas não fazemos o essencial. E aí, quando termina o dia, nós estamos frustrados, porque corremos para cá e para lá, mas não atingimos o alvo, não entendemos aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Qual é o desafio para nós? Peça ao Senhor: Senhor, eu quero recentralizar o meu foco, e eu quero abrir mão das prioridades que eu tenho, para que o Senhor possa trazer de novo a prioridade de escolher uma só coisa, que é viver na Tua presença. As outras coisas vão ser acrescentadas. Nós vamos participar da ceia, e eu tenho certeza que é um momento em que nós podemos e devemos avaliar a nossa vida. E eu queria te desafiar nessa noite, cada um de nós aqui, nós nos avaliarmos. Senhor, será que eu estou afadigado, ansioso, correndo de lá para cá, e muitas vezes fazendo a obra do Senhor? Mas não é isso que o Senhor deseja hoje. O Senhor deseja que eu me assente aos seus pés, para receber do Senhor. Qual é o foco? Qual é a prioridade que Ele tem para mim e para você? E claro, que Ele tem para essa comunidade, porque nós nos associamos como comunidade. E um discípulo de Jesus, ele quer ter um foco, e ele quer ter as prioridades que o Senhor quer que ele tenha, alinhadas à visão da igreja. Que o Senhor nos dê esse foco e essa prioridade para sermos relevantes naquilo que Ele deseja que nós sejamos com os nossos irmãos e com a comunidade com aquela que nós vivemos. Que Deus nos abençoe.